Fala pessoal, tudo bom? Olha só, agora é o momento de fazermos um comparativo aqui entre as impressoras Anycubics, né? E eu coloquei aqui basicamente as quatro que hoje ainda estão no mercado, né? Por que eu estou falando ainda? Porque a gente tem aqui a Photo S e eu não coloquei aqui a Photo até porque ela já não é mais comercializada, tá? Bom, a Anycubic tem outro modelo de impressora, mas também não está aqui, tá? E o motivo também é muito simples, não serve para a gente na área da odontologia. Então, como esse vídeo é voltado exatamente para usuários que vão estar sempre voltados para a área da odontologia, né? Eu resolvi colocar essas impressoras aqui, tá? Bom, eu queria de imediato agradecer a Talmax, porque me enviou essas impressoras aqui, né? E me deu a possibilidade aí de estar testando todas elas, né? Gravando esse vídeo aqui para vocês. Então é uma parceria importante, né? E eu deixo aqui o meu agradecimento ao pessoal da Talmax. Bom, o que a gente tem para argumentar aqui e falar sobre basicamente essas impressoras aqui? Primeiramente, a gente pode falar sobre velocidade de impressão. É um item que é importante, né? Muitas vezes não muito relevante, porque quem já imprime sabe que depende de alguns outros fatores, né? Como a questão propriamente da resina, né? Então não adianta aqui a gente simplesmente definir em relação à questão da velocidade sem saber o que a gente está trabalhando. Mas obviamente que a grosso modo, se nós pegarmos a mesma resina para todas elas e todas as outras variáveis também ficar constante, isso é importantíssimo, né? Porque aí sim vai fazer a diferença. Então, por exemplo, aqui é a Anycubic Photon S, ok? A velocidade dela é de 20 milímetros por hora, ok? Só para vocês terem uma ideia, aqui eu já tenho 80. Dessas impressoras aqui, essa aqui é a mais rápida em relação à questão da velocidade, ok? Aí nós caímos aqui para essa impressora aqui, que ela já é um pouco mais devagar. Aqui, ó, eu anotei aqui, eu tenho ela a 50 milímetros por hora, e aqui eu já tenho um pouquinho mais, que é 60 milímetros por hora. Então, assim, em ordem aqui, a gente teria essa aqui, que seria a mais lenta, e essa daqui a mais rápida, ok? Bom, uma outra coisa que é muito importante, né, que as pessoas sempre perguntam, é em relação à questão da plataforma de impressão, né? Por quê? Porque a plataforma de impressão define, obviamente, a quantidade de objetos que você pode imprimir ao mesmo tempo, tá? Então, basicamente, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte: sem entrar em números, apesar de ter esses números, eu posso colocar na descrição do vídeo sem nenhum problema, tá? Melhor do que isso é fazer isso aqui, ó, é o comparativo, tá, dessas plataformas. Então, basicamente, o que eu diria para vocês é o seguinte: Photon S e Mono SE, eu não tenho basicamente diferença nenhuma, tá? São exatamente iguais, apesar que no manual tem uma pequena diferençazinha, mas que não reflete absolutamente nada pra gente, ok? Bom, aí eu tenho o que? A comparação dessa plataforma aqui com essa plataforma aqui. Olha só, basicamente, pessoal, em relação a tamanho, mesma coisa, tá? Então, nós não temos diferença também. Aí sim, o que acontece? Quando a gente passa para essa impressora aqui, aí realmente, ó, existe uma bela diferença, ok? Então, assim, eu vou deixar na descrição do vídeo as informações, especificação de cada uma delas, ok? Para que vocês possam entender. O que eu entendo aqui de relevante, e aí eu colocaria aqui como uma opinião pessoal minha. Bom, essa impressora aqui, a gente está falando de uma impressora de LCD RGB, ok? E essas três outras aqui nós já estamos falando de impressoras, tá? Mono, ok? Mono 2K, Mono 2K e Mono 4K, ok? Bom, se você está assistindo esse vídeo, está querendo decidir sobre essas impressoras aqui para a área da odontologia, primeira coisa que eu te diria é o seguinte:
Qual é o seu modelo de negócio? Para que você vai utilizar essa impressora? Ah, Rogério, eu vou imprimir modelos, eu vou imprimir muito modelo para alinhador, eu vou imprimir provisório. Então, isso é fundamental e muito importante. Por quê? Porque, por exemplo, essa impressora aqui, ela tem uma plataforma muito boa para quando você vai imprimir modelo, onde você vai fazer alinhadores, então você pode colocar aqui uma sequência, né? Então você tem aqui uma plataforma que é muito boa para isso. Se você comprar essa impressora e falar, Roger, eu vou também fazer uns provisóriozinhos, você tem que tomar muito cuidado, né? O tanque dela é um tanque muito grande, proporcional à sua plataforma. O que significa? Que você tem que colocar mais resina ali para que você possa ter o mínimo necessário para poder imprimir uma camada, que é diferente, obviamente, de você usar um tanque menor. Então, por isso que eu sempre digo, depende do que você quer, ok? Ah, Roger, mas essa é 4K, essa daqui é 2K, essa daqui também é 2K. O que vai diferenciar aqui para você na área da odontologia em relação ao que a gente tem hoje de tecnologia de resina e estrutura dessas impressoras? Nada. Pode ficar muito tranquilo. Eu fiz o teste com todas essas impressoras aqui e eu não vi resultado diferente nenhum a ponto de dizer, olha, precisamos de uma 4K, essa daqui não funciona ou essa daqui não funciona. Não, em termos de qualidade final do produto, não é perceptível, tá? Até porque na hora que você fizer a impressão de um provisório ou fizer a impressão de uma placa, você vai trabalhar isso pós-impressão, né? Então não adianta você achar que não vai, que simplesmente vai imprimir e está tudo pronto. Não, isso acontece quando você imprimir um modelo. Quando você imprimir um modelo, você tem essa possibilidade. Agora, fora isso, você vai fazer algum tipo de trabalho, você vai mexer. Então, esse tipo de precisão você vai encontrar em qualquer uma delas. Inclusive essa daqui, que é, na opinião de muitos, é a impressora mais fraquinha, seria essa daqui, ó, é o que eu tenho de qualidade. Então nessas outras eu também vou ter, tá? Um outro ponto importantíssimo é que o fato delas serem mono, no próprio manual da Anycubic, que eu pude constatar isso, a velocidade final do resultado do seu trabalho, ele é até 3 vezes mais rápido do que as impressoras de RGB, ok? Até porque a qualidade também de impressão não vai alterar nada, mas o que vai acontecer? A questão dos LCDs mono, tá? Vai te dar um tempo de vida útil maior, tá? Então, assim, essas impressoras tendem a ter um tempo de vida útil em relação ao LCD maior, tá? Então, por que isso acontece? Porque, na verdade, como elas precisam, na verdade, o tempo de exposição de luz para fotopolimerizar a resina, ele é menor, tá? Obviamente, você vai ter aí um ganho em relação a isso daí, tá? Chega a ser aí por volta de aproximadamente aí 2 a 3 vezes mais também o tempo de utilização. É claro, pessoal, que isso que eu estou dizendo aqui para vocês precisa estar dentro, né, de um padrão igual para todas elas, ou seja, a quantidade de vezes que você utiliza, o cuidado, ou seja, elas estão ligadinhas no no break direitinho, como é que está essa estabilidade de energia, que é o que eu sempre falo nos meus treinamentos, né? Qualidade e intensidade constante na questão da potência dessas impressoras influencia também nisso, tá bom? O que mais eu poderia colocar aqui de observação aqui para vocês? Essa impressora aqui, ela tem uma estrutura muito bacana, tá? Eu gostei muito dela, inclusive em relação à estrutura física de peso, né? A parte de suporte do eixo Z. Essa impressora aqui, eu tive só uma pequena observação em relação a ela. Eu achei ela muito leve. Qualquer toquezinho nela, ela se move. Então isso é muito ruim, né? Então a gente precisa prestar bastante atenção aonde nós vamos colocar essa impressora aqui. Então essa seria a única observação que eu faria em relação a ela, tá? Essa impressora aqui, na minha opinião, ela é fantástica, né? Em função da velocidade dela, em função da estrutura dela metálica, né? Então ela é encorpada. A plataforma de calibragem dela,
é fantástica. Inclusive, eu coloquei no meu Instagram, eu fiz uma brincadeirazinha, peguei a plataforma dela, coloquei na Anycubic Photo S e calibrei da mesma forma que o manual diz para calibrar essa daqui, e vou falar para vocês que funcionou perfeitamente, tá? Tanto é que eu vou comprar uma plataforma dessa daqui para utilizar na minha Anycubic Photo S. Por quê? Porque facilitou e muito, né? A parte de calibragem, se alguém tem algum tipo de dificuldade ou ainda fica na dúvida em relação a calibrar, fica muito mais fácil, né? Então eu achei bem bacana, fiz o teste, funcionou, tá? E acho que vale bem a pena. Então até uma sugestão para quem quiser aí, tá? Bom, uma outra coisa importante em relação a essa impressora aqui, porque de todas elas, se eu tivesse que escolher uma impressora e ela tivesse que ser maior, sem dúvida alguma eu ficaria com essa impressora aqui. Por quê? Porque ela tem uma característica em função do controle da potência do LED. Isso foi muito bacana. Por quê? Porque eu consigo brincar muito com essa impressora, modificando essa potência e reconfigurando a minha resina. Então eu tenho, por exemplo, para uma mesma resina, utilizando a minha mesma impressora, vários tempos corretos. Isso mexendo somente na variável de potência de LED. Então isso é muito bacana, por quê? Porque eu estou vendo um monte de pessoas utilizando resinas que muitas das vezes não está funcionando nessa impressora. Então esse é um item fundamental que quem utiliza essa impressora aqui precisa entender. Por quê? Porque eu mesmo utilizei resinas nessa impressora aqui em potências diferentes que em uma determinada potência ela não funcionava. E aí eu tive que fazer esse controle. Ok? Isso foi também colocado num treinamento presencial em que eu mostrei isso ao vivo, né, para as pessoas que estavam lá em relação a essa questão. Coloquei numa potência, a resina não funcionou, né, uma potência mais alta, eu coloquei uma potência de 100% e depois eu reduzi essa potência e aí eu consegui ter resultado com a mesma resina, né? Então assim, eu achei isso fantástico, né? As possibilidades agora aumentam bastante e você consegue utilizar basicamente todas as resinas que você tem no mercado hoje que estão indicadas aí para a área da odontologia, tá bom? Bom, o que mais que eu poderia falar aqui a respeito dessas impressoras aqui? Eu acho que basicamente são essas informações, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu não entrei aqui muito na parte de estrutura física, tá? Por quê? Porque essas estruturas físicas aqui, eu acho que chegou num nível que a gente não precisa mais entrar em detalhes em relação a isso, porque não houve mudança drástica, tá? Eu acredito que agora as melhoras vão continuar acontecendo em relação ao LCD e da estrutura física mesmo do eixo Z. Tá? Então, Roger, eu tenho uma resina aqui turbinada 4K. Bom, na odontologia, pelo menos eu posso garantir, se nós não mudarmos, não tivermos uma estrutura de eixo Z diferente das que a gente tem aqui hoje para as impressoras LCDs, né? Eu acredito que não vai fazer diferença alguma, tá? Por quê? Porque eu utilizei aqui essa impressora, essa com as mesmas resinas e eu não vi na prática alguma coisa que falasse assim, caramba, que diferença, tá bom? Lembrando que os testes que eu fiz, eu utilizei o próprio software da Anycubic, utilizei software diferente do da Anycubic, então assim, foram pelo menos 3 softwares utilizados para essas impressoras, ok? E o software original, porque a gente precisa saber se o software original tá bacana, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Se precisar de alguma informação, coloca aí nos comentários e eu vou tentar responder aí, tá bom? Em relação às impressoras. Me sigam lá no meu Instagram, lá eu dou dicas diárias a respeito dessas impressoras e testes que eu faço. E, bom, até o próximo vídeo.